Relatos como o meu são milhares. Aí, faço parte de uma história que nunca se encerra. E até aqui, o amor venceu a guerra. Qual é a missão de hoje? Missão Lázaro Ramos. 30 dias, Jorge Jesus, Isa, Lázaro Ramos, Marcondes de Roco. Check the mic and make sure it sound right, boys. Todo mundo fala assim, se você casou, se você está empregado, se estava sua necessidade, mas ninguém pergunta se você está feliz. Hoje eu pergunto o que eu te falo hoje, tua vida hoje, você está feliz? Agora todas as crianças da comunidade vão ter motivo para acreditar que o sonho é possível. Então, Jesus, se você está vendo esse vídeo e pensando em voltar, pensa bem antes de fazer isso, porque essa gente do bem de hoje, eles vão te matar de novo. Quanto mais clara a pele, vai ter mais chance de crescer. Somos todos iguais, porém diferentes. 76% dos homicídios do Rio de Janeiro são presos. 80% da massa carcerária são presos. Eles não reconhecem a escravidão como crime. Se você andar pela comunidade, você vê que as crianças são tão talentosas. As crianças têm uma destreza natural para luta, para dança, para leitura, para arte. Mas é isso que nós estamos investindo aqui, meu irmão. É a oportunidade. A única oportunidade que eles têm é de morrer. Precisamos de referência de negros na sociedade. Com certeza. Ter privilégio é vergonhoso num país miserável. Através da arte que eu me reconstruí. Dizem que a vida começa aos 40, então eu só estou começando. É só uma ideia. Uma ideia forte. Segura, DJ! Viva sem o preconceito, porque discriminação. Nós vencemos uma barreira, olha, não foi mole, não. Acabou a violência e também a confusão. Nós queremos é curtir dentro e fora do salão. Quebra a corrente, é vacilação. E vamos pro mesmo lado porque a desunião. Vem, 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 gatinha, maior curtição. Pra quem é sua, o funkeiro, olha a nova geração. Eu sou Diná Jaime Portela dos Santos, mãe do Marcondes Portela dos Santos, que ele inventou um apelido para ele. E eu brigava com ele por causa desse rouco, porque ele não nasceu rouco. Mas ele gostava, ele era professor de educação física, e geralmente é o professor que fica mesmo rouco, aí ele foi usando isso, né? E eu estou, assim, emocionada, né, pelo dia de hoje. Emocionada sempre, né? Mas hoje eu estou mais... Meu nome é Ivo dos Santos, sou pai do Marcondes de Roco. Eu estou agradecido pelas homenagens que nós estamos recebendo. Meu nome é Miller, tenho 23 anos e eu sou o filho mais velho do Roco, né? Eu sou estudante de biologia pela Unirio e eu sou um dos líderes do projeto M. Roco, Fábrica de Sonhos, que foi o projeto que ele deixou pra gente. Meu nome é Gabi, eu tenho 8 anos e sou filha do Marcondes de Roco. Meu nome é Monique Jaime Portela dos Santos, sou irmã de Márcio Portela dos Santos, Marcelo Portela dos Santos e Marcondes Portela dos Santos.
mais conhecido como Marcondes Rocco. Meu nome é Janaína Portela, eu sou prima irmã do Marcondes, né? Nós somos primos biologicamente, mas numa família preta, no quilombo, como a gente nasceu, a gente cresce junto como irmãos, né? Bem, eu sou Débora de Jesus, né? Convivi com o Rocco pouco tempo, foram 9 meses, uma gestação, né, de relacionamento. Meu nome é Daniel, sou grande amigo do Marcondes Rocco, produtor desse documentário. Eu sempre fui o cara que estava atrás das câmeras. O Marcondes vivia falando, tem que aparecer. E a única promessa que eu fiz para ele foi que a primeira vez que eu botasse a cara ia ser com ele. Então eu tô aqui cumprindo minha promessa. Eu sou o Gog. Gog são as iniciais de Genival Oliveira Gonçalves. Sou considerado o poeta do rap nacional. Então, ritmo e poesia, eu entendi isso desde cedo. Meu nome é Abel Luiz, sou músico e felizmente tive a alegria aí de celebrar e compartilhar um pouco da vida e da arte de Marcondes Rocco. Um cara, como é que eu posso falar? Que teve uma passagem rápida pela minha vida e eu pela dele também, mas um rápido estranho, né, cara? Porque depois que eu conheci, que eu fui saber que a gente curtia a obra dele, por ele ter sido cantor de rap, eu frequentar baile funk, cantar a música dele, ele como MC e tal. Aí foi mó loucura quando eu fiquei sabendo que ele era o MC Marcondes, que cantava o rap e tal. Eu era brigão de baile e tal, né? E hoje me encontro sambista, sou sambista, né? Mas na verdade a gente é tudo reencontro, né? Os momentos da nossa vida. Sou Wander de Araújo, ex-coordenador de políticas sociais e antirracismo do Cinto Ferres. Hoje coordenador artístico do Projeto Crelice. Então, Marcondes Rocco conheci através do irmão Daniel, falou da importância de Marcondes Rocco, falou que, pô, Wander, tem um negão aí, gente fina pra caramba, artista plástico, professor, grande educador e formador de opinião. E aí eu falei, pô, vamos conversar. Bem, meu nome é Ricardo Portela, Marcondes a gente é primo. A nossa história começou desde muito cedo, porque a diferença de idade é pouca. Burubu é bichexê. Eu me chamo Sérgio Alexandre, a Olhorumo, o Trupa daquele fala chefe. Marcondes Rocco, meu afilhado de Fá. Meu nome é Alberto, sou professor de Educação Física, me formei na Universidade Rural com Marcondes. Dividimos alojamento por um longo tempo, conseguimos manter a nossa amizade, mesmo morando distante. Meu nome é Igor Barcelos, eu tenho 23 anos. Eu conheci o Marcondes em 2008, ele era meu professor de Educação Física. Sou Ricardo Pinguinho, que a galera me conhece. Eu sou Renato André Jaime Portela, irmão e primo do Marcondes. Aí nós iniciamos na parte cultural em Capoeira, no bairro Jardim Meriti, São João de Meriti. Isso em 1990. Sou Bruno Ed, músico e tive a oportunidade também durante um bom tempo na minha vida trabalhar com teatro, trabalhar com as artes. Oi, meu nome é Raquel, sou amiga do Marcondes, amiga de infância na verdade. Nós estudamos na mesma escola, no Instituto de Educação Líbia Garcia, que depois de alguns anos o Marcondes veio a ser professor lá. Tem até uma parte daquele filme Alice no País da Maravilha, que é muito importante, que fala assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ele só se sentia completo com os amigos e com a família. É muito difícil Marcondes passar por alguém sem deixar algum tipo de marca. Ignorado, ele não passou na vida de ninguém. Muita coisa que ele fez, nós só viemos saber depois que ele faleceu. Depois que eu soube que ele deu pernas mecânicas para diversas pessoas, ajudou a formar um aluno pobre dele em médico. Marcondes veio conversar comigo sobre a possibilidade de fazer um cursinho preparatório para entrar nas escolas técnicas do Rio de Janeiro. Por indicação dele, eu entrei nesse cursinho, ganhei uma bolsa de 100% de desconto. Chegou no final do ano, eu consegui a aprovação nessas escolas e depois disso
foi um momento chave de mudança na minha vida, né? Eu consegui a bolsa para continuar nesse mesmo cursinho fazendo o pré-vestibular. Entrei no Colégio Pedro II, onde eu cursei todo o meu ensino médio. E depois, nesse mesmo cursinho, eu consegui ser aprovado em medicina e onde eu consegui cursar a minha faculdade. Quando eu ficava com medo de dormir no meu quarto, daí eu liguei pro meu pai. Daí, enquanto ele pintava, e às vezes ele botava música pra eu escutar, e daí eu tentava dormir. Eu não ficava mais com medo, porque eu tava com meu pai. Meu pai é meu melhor amigo. Apesar de ser uma pessoa super implicante, irritante, ele ajudava muitas pessoas, né? E ele botava apelido, ele brincava, e quando via ele estava pedindo alguma coisa para alguém, ele estava nesse processo de ajudar alguma pessoa. Da forma dele, do jeito dele, ele foi o nosso a primeira geração, o primeiro primo que foi para a faculdade, o primeiro favelado que andava de carro novo e levava a gente para praia. Conheci ele no Criolice, aqui na minha casa, né? A gente teve umas desavenças e logo depois, um ano após, começamos um relacionamento e ficamos esses 9 meses, muito intenso. O Marcondes era uma pessoa, né? Ele queria tudo para ontem. Queria fazer as coisas para ontem, e eu também sou assim. Então assim, a gente teve uma sintonia muito boa, muito agradável. Com 2 meses a gente juntamos, né, as trouxinhas, fomos morar juntos. E às vezes nessa loucura dentro de casa ele vinha, amor, tô com uma ideia. Eu falava, ai meu Deus, que medo. E eu abraçava essa ideia, a gente ia, vambora. Marcondes Rocco foi o cara mais inquieto do universo. Mas citando o mestre Candeia, na música Viver, quem guerreia pela paz, a verdadeira paz, nunca há de ter. Acreditava nos seus ideais, acreditava na arte e na cultura como uma grande ferramenta para transformar a sociedade e, em particular, para transformar os jovens. Resumo Marcondes Rocco em 3 etapas. A fé, através do ditado que ele usava bastante, Exu te ama. Seja rico. A maior riqueza que o ser humano pode ter é o conhecimento. E o papo preto é liderança, assim como foi Marcondes Rocco, o verdadeiro líder. Papo preto, Marcondes Rocco. Agradeço a Deus muito por ter conhecido esse cara genial, e espero que na eternidade a gente se reencontre, porque muita falta, sabe? Ele falava, cabeça, vem aqui em casa, que eu fiz um quadro assim, queria te mostrar essas paradas. E muitas histórias, muitas gargalhadas, muitas mesmo, porque o Marcondes era um cara muito engraçado, muito sensacional. Antes de eu falar, né? Eu tô um pouquinho rouco hoje, mas vou tentar expressar. Idiota. Primeira vez que eu vi o Marcondes foi na faculdade, no prédio principal. Calhou de a gente cair na mesma turma, né? Eu não sabia que ele era do curso de Educação Física também. E aí nós fomos estudar nas mesmas salas, né? Tivemos várias histórias. E é muito triste, é muito difícil falar do Marcondes porque a gente tem uma história muito bonita, sabe? De amizade, cara que me ensinou muito, né? Ele sempre se tornou um professor, não só um professor, mas um amigo presente na minha vida. A gente já saía para ir, eu não gosto de futebol não, mas a gente saía para ir em estádio, ver jogo do Botafogo, que ele sempre foi muito apaixonado por isso. O para-brisa é maior que o retrovisor. Vamos lembrar do passado mesmo que seja horrível. Mas vamos fazer o nosso presente, vamos fazer o 2021 o melhor possível. Você não pode sentir boladão se você não comprou aquele tênis ou aquela roupa branca, você não conseguiu trocar de casa. Você não tem que sentir frustrado, bolado por causa disso. Porque essa pressão social que chega no final do ano, no Natal, no Novo, é muito ruim para quem mora em comunidade. É muito ruim. Eu sei que é bom o cheiro de um tênis novo, mas nós precisamos se superar sobre isso, cara. O importante é você chegar em casa, ver seu pai e sua mãe com saúde, olhar para o lado, ver seus filhos com saúde, alguém que ama você. Cara, esse é um milagre do cotidiano, esse é um milagre da vida, esse é um milagre do cotidiano. Isso sim é importante, é essa pressão que a gente tem que ter, a pressão do amor. Valeu?
Sempre foi diferenciado. Não era muito de futebol, é o que a gente mais fazia na rua. De pique, muito menos. Era mais destacado, até por causa de estudos, não sei. E não era muito de sonhar, ele era mais de realizar. Marcondes era um cara de muita fé. Era um homem preto, que tinha orgulho de ser preto. E lutava pelo direito de expressar a sua fé. Né? Hoje a gente vê que as religiões de matriz africana sofrem tantos preconceitos e ele era um ativista nato, com uma posição política, né? Às vezes um pouco radical. Tem uma coisa muito bacana quando se refere ao Marcondes Rocco, é que ele dizia em alto e bom tom: Gog, ó, você é a minha principal referência, mano. A sua música me salvou, a sua música me deu uma direção, a sua música me despertou. Dentro das artes visuais, né, do grafite, o grafite que é a principal do hip hop, o Marcondes também ele traz outro tipo, ele traz um avanço nessa arte. Então, se ele era meu fã, a reciprocidade, ela vive quando a gente fala de Marcondes Rocco. Eu também tinha grande admiração pelo meu parceiro. Para voar é preciso ter coragem, é preciso parar e enfrentar os desafios. Porque quando você voa, você tem um temor do vazio, você tem um temor da incerteza, você não sabe se vai conseguir cumprir com as suas obrigações. Por isso que é mais fácil se colocar numa gaiola. A certeza da gaiola é inevitável, mas ali você fica triste, e eles cortam tuas asas, e vocês deixam de vencer, deixam de viver. Por quê? Fazer o que não gosta dá muito trabalho. Ele sempre teve pressa, por isso que ele foi embora depressa. Ele sempre teve pressa. Eu tinha um neném de 3 meses, que é o Marcelo, o irmão dele. Eu já tinha dado a roupa, tudo, tinha dado a manta, tinha dado tudo. Aí eu fui ao médico, ele me disse que eu estava grávida, aí eu não acreditei. Eu falei, é impossível. Eu tenho um neném de 3 meses. Ele disse, não posso fazer nada, senhora. A senhora está grávida. E isso foi a pressa dele. E na hora de nascer, quase que ele nasce no carro. Eu entrei na maternidade, a enfermeira falou, a senhora não sabe que tem que tirar a calcinha para ter filho, não? Porque não deu tempo. Com 2 meses ele já tinha dente, com 2 meses ele queria comer biscoito, ele não queria mais nada de mamadeira, nada, queria comer, tinha dente. Aí ele foi sempre apressado, andou cedo e depois na escola já começou esse negócio de cor, de negro, porque para dançar ele não podia escolher a garota que ia dançar com ele, tinha que ser preto com preto, branco com branco. Aí ele voltou do caminho com o irmão dele e falou, nós não vamos aceitar isso. Ele tinha 6 anos. E ele disse, eu não vou aceitar isso. Eu tenho que escolher quem eu quiser e a garota que me escolher. Aí ali já começou dentro dele uma mudança. Com 6 anos ele mudou. Aí aquilo foi revoltando ele, revoltando. E ele cresceu já nessa briga. Ele sempre foi assim. Ele queria consertar o mundo até que Deus falou, ei, para. Eu ensinei poucas coisas que eu aprendi, né? Que eu fui criado em colégio interno e eu passei para ele o básico da minha criação, né? Eu sempre trabalhei, formei meus filhos vendendo sorvete na praia, trabalhava, fim de semana eu ia para essas atividades extras, porque eu sempre ensinei a eles com uma política, ou trabalha ou estuda. Tinha que escolher um desses dois. Então, graças a Deus, eu consegui formar eles com muito sacrifício, muita dificuldade. Na adolescência dele, ele só pensava em namorar, né? Assim, namorou, tanto que ele foi pai cedo, né? Ele com 20 anos, 21, já era pai. Aí que ele, na faculdade, sendo pai, pensa a bagunça que foi aqui. Aí foi mais assim, adolescência tranquila. Não me deu trabalho, apesar que eu não sou uma mãe fraca. Foi assim, demorou chegar em casa, estava onde, com quem, quando?
Assim, de cobrar mesmo, cobrança. Mesmo se ele quisesse, tanto que ele fazia capoeira de tarde, vai de noite estar em casa, né? Eu sou mestre de capoeira, do grupo Capoeira no Coração, que tem um projeto nas praças de São João de Meriti. Porque hoje a celebração é o mestre Rocco, capoeira no coração e capoeira de todos. Então, o nome que tem que ser exaltado e apresentado aqui hoje é Capoeira Mestre Rocco. Beleza? Um dia eu levei uma galera de capoeira na Batuque, e aí ele assumiu o berimbau, começou a cantar, tocar com a gente. Ele, pô, não sabia que também você era capoeira e coisa e tal. Ele, pô, sou mestre de capoeira e tudo mais. Então a nossa vivência em capoeira deu continuidade mais depois que ele entrou para a Universidade Rural, que a gente começou a fazer um trabalho de capoeira na faculdade. Eu ia apoiá-lo uma vez por semana, ia na Rural apoiar ele. E na época que ele trabalhou também na antiga plataforma 1 na Gávea, ele também fazia show, né, como capoeirista na plataforma. Eu acompanhava ele nessa arte. Marcondes se formou a mestre em 6 de dezembro de 2009, eu e ele. Nós se formamos juntos. Ele me chamou para uma ideia para criar um grupo de capoeira, né? É o Capoeira no Coração, que foi criado por ele, mas a fundação é minha e dele. Ele, na época ele chamou o Ibson, que é o Caxanga, para iniciar isso, para iniciar esse trabalho. Aí nós convidamos os mestres, que na época a gente não era mestre, então mestre, contramestre não forma grupo. Aí o Marcondes começou a fazer o trabalho em praças, as ideias, né? Cobrava R$1 por aula, né? Para a gente poder arrecadar fundos para o grupo, para poder comprar instrumento. Então era aula na Praça Gil, a iniciação, na Praça Gil, que é onde é o próximo Hospital da Mulher, né? Depois passou para a Praça da Prefeitura e foi espalhando para as praças do município. A ideia aí, no final de 2004, aí de projeto virou grupo. O Marcondes era um excelente capoeirista. Como didática de aula, para mim era o melhor. Né? De iniciação para criança, didática de aula, canto. Eu aprendi muito com o Marcondes nessa parte de criança, quem me ensinou tudo foi o Marcondes. Mas como o Marcondes fez na faculdade, ele passou essa vivência para mim, entendeu? Ele trouxe essa parte da faculdade para esse lado para mim. Da parte de poder fazer um aquecimento, um alongamento, entendeu? Porque o mestre, naquela época que nós iniciamos, o mestre tinha uma didática de aula voltada toda militar, entendeu? Então a gente não podia aprendemos assim, mas a gente não podia trazer essa didática para as crianças. Então com a faculdade o Marcondes reconstruiu isso. Quebra corrente, é vacilação, remamos pro mesmo lado porque a desunião. Marcondes virou MC, pô, maneiro. Ele e Ricardo fizeram um rap quebra-corrente, explodiu. Então, a ideia do funk surgiu foi de um período que o Marcondes estava indo para faculdade, estava na iminência de ir para a faculdade. A gente sem grana e a gente foi trabalhar numa obra, botando cobertura, né? Todo, cobertura, essas paradas. E aí o Marcondes estava ouvindo no rádio, na época, alguns MCs surgindo, fazendo funk em cima de músicas conhecidas, né? E daí ele me chamou, ele, porra, cabeça, porra, tá rolando uns caras fazendo funk aí e tal. Na época era rap, né? Tinha essa nomenclatura pro funk. E, porra, vamos embora fazer e tal e coisa, isso aqui. Aí ficou naquela. Ele falou, ficou solto. Eu vim pra casa, comecei a trabalhar isso, comecei a pensar. E rolava numa boate aqui embaixo, e é um festival de funk, né? De rap. E dava uma grana considerável, que a gente tava ferrado de grana. Daí eu chamei ele e falei, cara, comecei a desenvolver uma música aí, vamos lá em casa pra gente, o que tu acha e tal. Daí ele custou aí, né? Mas no momento que ele foi, ele, porra, achou maneiro, a gente sentou, começou a trabalhar. Daí o Marcondes era um cara muito popular, sempre foi muito popular. E eu sempre muito mais retraído, ele foi na boate, conheceu não só o sistema pra gente poder participar, mas conheceu a rapaziada em volta, que vivia na praça da prefeitura e que acabou descobrindo que rolava um movimento de caravana do funk, na antiga Rádio Imprensa do Rio de Janeiro. Só tocava funk. E aí os caras
fizeram amizade com ele e convidou a gente fazer parte da caravana. Aí foi muito rápido dali, a gente já tinha começado a fazer algumas apresentações, fomos cobrir show do Willy Duda, e aí quando o Manel pegou o nosso rap, levou para conhecimento do pessoal do Clube do Balanço, e o Dando e Tafarel, que era MCs da época também estourado, tinham sido convidados para entrar no disco da Espião, ainda LP, e não aconteceu, por uma divergência entre eles lá, e aí ele sugeriu o nosso rap. Falou, pô, tem uns caras aí que eu acredito que vai estourar, que o rap deles é bom, precisa de alguém que abrace e tal. E dali foi muito rápido, a gente não imaginava isso, né? A verdade é que a gente não nos preparando para ver aquilo tudo, aquele glamour todo que a gente viu em 1 ano e meio. Foi assim, a gente foi para Alcântara, fez a gravação com o DJ Paulinho Cabeção, da Espião. A música começou a bater no rádio, começou o morro a ficar em alvoroço, que era novidade, a gente nunca tinha sido nem funkeiro de ir pra baile funk, nossos pais não deixavam a gente ir aos bailes funk. A música começou a bater no rádio, a gente só ouvia, ficava feliz, era mó barato, né? Todo mundo ouvia, o morro parava pra ouvir a gente tocar todo meio-dia, até 1 e pouca, 2 horas da tarde. E a gente não parava em casa, né, cara? A gente virou artista no morro. A gente virou artista. A gente, de quinta a domingo, a gente não parava em casa. Cara, é uma coisa muito louca. Você, de repente, você passa a ser uma coisa que, pra comunidade, para as outras pessoas te olhar diferente. E o Marcondes teve isso lá atrás com a gente, ele me falava isso, ele falou, Ricardo, a gente já viu o sucesso. A gente já sabe que ele é efêmero, que ele não é nada, entendeu? Então, assim, pra mim, foi uma grande escola pra ele quando ele se tornou artista plástico, porque ele já tinha vivido um pouco disso. Pô, cara, a gente viveu isso, conheceu grandes MCs, Claudinho Bochecha, Marcinho, começando todo mundo. Nós começamos todo mundo junto. O Claudinho Bochecha chegou a fazer logo depois, em 98, uma homenagem a alguns MCs e citavam o Marcondes e eu como professor, porra. Então foi muito rápido, porque o funk acabou sofrendo uma mudança assim brusca de estilo, o funk pulou pro funk melody e a gente demorou um tempo para perceber isso, a entrar nisso, que a gente era muito rap, raiz. Então quando houve essa mudança, a gente sentou para tentar começar a desenvolver outras letras. Só que o tempo não para, meu irmão. E a gente, sabe, o funk deu aquela mudança radical, a gente tentando se achar. Nesse intervalo, o Marcondes já estava indo para a universidade e começou a sugar mais ele. Eu tive que trabalhar de outra forma, né? Fui para Petrobras e tal. E aí, então, tentei conciliar, tentar voltar, mas foi muito difícil. Porque o período, quando você se afasta um pouco, para você voltar, você perde a passada. Os caras não te atendem da mesma forma. Como a nossa história de vida não foi de faculdade. Nós não pensamos, eu nunca pensei em ter filho em faculdade. Nunca pensei. Mas ele que falou, eu vou fazer faculdade, mãe. Mas era aquele tempo que pobre não fazia faculdade. Aí eu falei, garoto, sabe, eu vou fazer faculdade, mãe. Aí tinha o curso que estava começando com o Frei Davi, para negros e pobres. Nem tinha mais vaga, que todo mundo foi. E o Frei Davi arranjou para ele em Caxias, o curso que ele fez. Eu nem sei o endereço. Foi em Caxias, aí ele fez o curso lá e tentou. No primeiro ano ele passou em 2 faculdades públicas e uma particular. Aí ele escolheu a rural. Na faculdade, o Marcondes era o único que se identificava com a cor, é o único que lutava, tinha essa luta antirracista, né? Eu aprendi muito com ele, isso, aprendi muito mesmo com ele. Eu lembro que ele sempre falava, poder para o povo preto, era uma frase dele na faculdade. E ele tinha uma preocupação muito grande, era fazer com que as pessoas onde ele morava tivessem a mesma oportunidade que ele teve de frequentar a universidade pública. Eu vou citar aqui a Platão, Alegoria da Caverna, que era basicamente isso, né? Saí da caverna, vi o mundo, vi que lá era melhor e aí vou voltar para resgatar as pessoas. Era uma coisa meio do Marcondes isso, entendeu? E a realidade dele mudou ali que ele viu a diferença do rico e do pobre. Um monte de rico estudando na faculdade pública. Tinha alunos de São Paulo,
que ia embora de avião e vinha de avião. Eu, na verdade, assim, eu tive que ir na faculdade ler o nome dele. Falei, Marcondes, eu quero ler teu nome. Aí eu fui lá na piscina, aí os professores de educação física, os nomes estavam, né, na piscina. Aí ali que eu desabei. Ali que eu tive a certeza que eu tinha um filho na faculdade. Pô, faculdade, que orgulho pra gente aqui, né? Quando volta o professor Marcondes. Antigamente o professor ele era desvalorizado e trabalhava muito, correto? Hoje o professor trabalha triplicado, tem um montão de professores empregados, a gente tem que dar aula presencial, aula online, fazer exercício, fazer prova e ganhar a mesma mera, a mesma coisa, o mesmo salário, a mesma hora aula. Cara, tá desumano. Então, Marcondes, como professor, ele sempre incentivou a gente a entender a educação como um instrumento de mudança. Naquela época a gente mal conhecia sobre Enem, não sabia nada disso, e ele sempre relatava a importância da entrada na universidade pra gente, sempre contou a própria história dele e como foi importante a entrada dele na faculdade. Ele era um professor assim que fazia questão de mostrar de como a educação mudava o mundo pra gente. A comunidade precisa de um investimento absurdo na educação. A comunidade precisa de um investimento absurdo na cultura. E eu comecei a perceber isso. A escola é a cadeia para quem mora dentro de uma comunidade. A escola tem grade, a cadeia tem grade. A escola tem disciplina, a cadeia tem disciplina. A escola tem diretor, a cadeia tem diretor. Era aquela visão que ele tinha. Não é isso. A garotada, a criançada, ela tem que estudar, ela tem que se formar, ela tem que entender que as coisas elas podem e devem acontecer de uma maneira diferente. O que uniu mais eu e o Marcondes foi a pandemia. Foi quando ele começou a distribuição de cesta básica e depois ele teve a linda ideia de colocar um livro dentro de cada cesta. Eu lembro da época da escola que eu tive que decorar o nome de Dom Pedro II. Tive que estudar a família real toda. Eu não tenho amor a eles. Eu não tenho amor com essas famílias. Eles fizeram mal aos meus. Acabaram com a vida dos índios. E no final, tentaram embranquecer o Brasil. E os que me deram de presente? Estudar a história deles, colocando eles como heróis. Na universidade, você adquire um curso superior. Isso significa que tem alguém inferior a você. Eles querem colocar uma educação de competição, não com harmonia social. Eu não tinha vergonha da minha cor, eu não tinha vergonha do meu cabelo, eu não tinha vergonha do meu nome. E eu não encontrava essas informações no livro didático para me libertar. Que na escola você aprende que você tem que se preparar para o mercado de trabalho, entendeu? Que você tem que entrar e tem que competir com o seu amigo. A alegria de estudar é só no ensino fundamental 1. Quando entra no 6º ano, o aluno sofre uma pressão enorme. Ele não tem mais a alegria de aprender. Ele falou pra mim, e aí, negão, é isso mesmo que tu quer da vida? Eu falei, o quê? O que é que eu quero da vida? Ser mais um invisível? Vamos botar, eu desci pra ir fazer faculdade, você tava no botequim. Quando eu voltei anos depois, você estava ainda no mesmo botequim. Ele disse assim, pô, tu lembra do meu tio William? Eu falei, lembro. Pô, meu tio William agora é advogado depois de velho. Eu falei, pô, que legal. Mas uma coisa, não tô entendendo. Pô, cara, estuda. Estuda porque a gente já não tem nada. Ainda sem estudo fica pior. Eu sou a prova vida que Paulo Freire deu certo tudo que ele falou. Porque eu sou mais um preto contrariando a estatística. Eu vou curtir meu pagode, mas eu vou fazer a faculdade. Eu vou curtir meu funk, mas eu vou me capacitar para um futuro melhor. Escuta seu santo, escuta Jesus Cristo, escuta os orixás, escuta quem você quiser, mas escuta eles, pô. Vai na tua intuição. Caraca, o cara tá falando teu ouvido é isso, aí você vai para um caminho diferente. Você em nenhum momento pensou em escutar o seu santo, valeu? Ele em Candomblé amava o orixá, ele no Ifá amava o orixá. E ele demonstrava esse amor por orixá. Eu lembro até que quando eu fui encontrá-lo lá no... A gente encontrou lá no Rio, assim que... A primeira vez que eu fui vê-lo, né? Depois de 4 anos morando aqui. Eu cheguei lá no bar para encontrar ele, ele tava com a camisa assim, Exu te ama. Eu comecei a rir, né? Ele, tá vendo, ó, Raquel, como é que eu tô? Exu te ama. Eu falei para ele, Laroiê. Exu te ama.
Exu é movimento, é transformação. Eu não tenho vergonha de estar aqui com o meu público que está com uma camisa escrito Exu te ama. Mas muitos não tinham coragem de estar no trabalho com uma camisa dessa. Entendeu? Se fosse Jesus te ama, de repente a impressão seria outra. E nós temos que desconstruir. Temos que desconstruir a história. Exu não é diabo. Temos que desconstruir o que foi construído para a gente. O inferno criaram para a gente lá atrás, o povo preto. Marcondes, quando chegou na minha casa, foi fazer um jogo. E no meio do Ossode, que se chama jogo Ifá, consulta Ifá, foi direcionado a ele se iniciar em Ifá. Gostou de Ifá, se encontrou dentro de Ifá. Costumo dizer, e costumava dizer também para os afilhados e amigos do Marcondes, que ele era uma pessoa diferenciada, um ser humano diferenciado. Ele se iniciou em Ifá, como Alfacã. No meio das conversações, ele estava dizendo para mim, ele me dizia sempre que ele queria gravar uma live. Ele se iniciou em Ifá, mais ou menos com uns 4 meses ele conseguiu gravar a live dele. E ele vivia dizendo que ele queria fazer uma história, escrever o nome dele, e em algum lugar o nome dele seria lembrado. E ele falava muito que ele queria um nome de uma rua, de um lugar, né, ou até mesmo de uma escola com o nome dele, Marcondes Rocco. E ele conseguiu inaugurar o ateliê dele, coisa que era o sonho dele, conseguiu inaugurar antes de falecer. E depois do falecimento do meu amigo, conseguiu sair o nome de uma rua com o nome dele, lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E quando ele se descobriu pintor, o Marcondes veio me procurar para conversar comigo sobre isso. Eu frequentava um templo universalista no Rio de Janeiro, no qual a gente tem estudos voltados para mediunidade, estudos sobre teosofia, e a base principal, né, dos meus diálogos com Marcondes era a espiritualidade. Aí ele me relatou tudo o que estava acontecendo e ele não entendia. Eu virei para ele e falei assim: Marcondes, tudo que está acontecendo com você é muito natural. Você está acessando um registro, né, de um conhecimento que é teu, de uma vivência sua, lá no passado, que não é muito distante. E você está tendo acesso a essas informações, a esses saberes. E você está desenvolvendo isso hoje, naturalmente. E ele ainda virou para mim e falou assim: mas começou agora, por que isso não aconteceu antes? Eu falei para ele: isso acontece na hora que tem que acontecer. Eu cresci na igreja católica, minha família católica, e só que assim, quando chega uma certa idade ou certas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente começa a buscar resposta, e essas respostas às vezes tem na religião, só que às vezes a religião que você frequenta, ela não te dá as respostas que você quer. E eu buscava, eu ligava muito para ele para perguntar, ele me ensinava muitas coisas, me dava aulas, na verdade, né? Ele me falou, já tinha me falado antes que tinha se iniciado em Ifá e queria me apresentar a filosofia de Ifá, todo empolgado. Aí cheguei a conhecer o padrinho do Marcondes, né, em Ifá, que é o Sérgio. Ela jogou em Ifá através do Marcondes, porque todo mundo ele queria levar para Ifá, o sonho dele era ser babalaô. E essa menina, ela fez um jogo comigo, gostou, só que por motivos da vida pessoal dela, ela foi para Minas Gerais. Passou os meses, quer dizer, passou um ano, essa menina entrou em contato comigo ontem, relatando que o Marcondes, ele como um espírito, né, ele se apresentou para ela e disse que estava em um outro espaço, estava bem, feliz, e mandou ela me dizer uma mensagem, me passar uma mensagem. O mundo espiritual é muito rico. Nossa espiritualidade é pequena, não alcança o todo. Existem muitas maneiras de se conectar e comungar com o sagrado. Olorum, Olodumare, Orúmila, Yahvé, o vigilante, aquele que tudo vê. O grande Buda da atividade. Eu estou aprendendo muito, mas o meu amor pela minha ancestralidade, pelo culto a Ifá e aos orixás é imenso. Um abraço, padrinho, amigo e Burubó e Xexê. Axé e Namastê. Rocco, 5/10/2021.
Que data importante. Só de lembrar que eu sou descendente de reis que foram humilhados no passado e hoje, infelizmente, esquecidos por muitos negros. Pintar numa tela preta, até nisso ele tinha orgulho de ser preto. Pintar numa tela preta, que é muito mais difícil com um artista plástico. Que a cadeia só tem preto, entendeu? Lá nos morros, a maioria das acarantes é só negro. Então o genocídio de Jovem Preto, entendeu? Isso é uma dívida histórica. E foi um cara que foi muito inteligente porque ele sempre usou a arte para chegar onde ele queria. Que era falar da desigualdade racial, social, né? Do nosso povo preto principalmente. O cara usou a capoeira para isso, usou a pedagogia para isso, né? Usou o rap para isso. E depois, por último, usou a arte de pintar para isso, né? Então, quando ele me lembra que ele chegou lá na Batuque, ele falou, ó, preciso de um tempo para falar aqui e passar a minha verdade. Eu falei, cara, o espaço tá aí, milita aí. Eu gosto de militar, mas eu tenho vergonha, eu sou um cara meio envergonhado. E ele não tinha a vergonha que eu tinha e falava que às vezes eu queria até falar. Tem que lembrar da escravidão sempre para não acontecer de novo. Para não acontecer de novo. Sim, o nosso preto, quando chega lá em cima, ele desconstrói a história toda. Ele embranquece a família dele. Ele não dá valor à mulher preta. Bom, e a militância continua, se estende. Nossas referências pintadas, esculpidas aí nas camisas, nas canecas. O objetivo da minha pintura não é só homenagear as grandes estrelas, mas sim falar de um tema complicado que está envolvendo o nosso país, que se chama racismo. Eu gostaria agora, nesse grande público, você que tem a pele clara, levanta a mão se gostaria de estar no lugar de um negro que mora na comunidade. Se gostaria de estar vivendo a situação de caveirão, tiroteio todo dia. Ninguém quer isso. Eu vim aqui falar da vida. Falar, Reinaldo, que a vida do povo preto importa. A vida do povo preto vale muito. Hoje, se eu estou aqui falando de igual para vocês, é porque muitos morreram no passado. Essa homenagem não é só para o Evaldo Rosa, mas também para a Ágata, para a Marielle, para João Pedro e todos os pretos que foram vitimados durante esse período. Porque vidas pretas importam. E há anos nós vamos falando isso, né? E parece falar de racismo, falar de preconceito, é uma discussão, parece um pouco chata, né? Tem gente que fica incomodado com esse tema. Mas o dia que parar de nos maltratar, eu vou parar de falar. Eu com certeza não vou mais abordar esse assunto. Nós somos africanos nascidos no Brasil. Então toda vez que eu falo em racismo, a galera fala em vitimismo, fala em mimimi. Eu não posso me queixar de oportunidade. Ah, você conseguiu porque o outro não vai conseguir. Isso é balé. Tá? As oportunidades não são iguais. Tá? Você é negro, conseguiu, você está dentro do 2,5%. E a gente escuta ainda um montão de preto falando que é contra as cotas. Então eu sou a favor da vida. A sua vida, Reinaldo, importa. A vida do preto importa. Eu sou o Marconi Rouco, papo reto. E essa é a minha homenagem ao príncipe do pagode. Valeu? Essa guerra é de todos nós. O Marcondes era um cara muito revoltado com política e a gente sempre conversou muito sobre isso. Mas eu nunca o vi tão revoltado quanto nesse atual governo aí. E tipo, ele nunca foi de esconder isso. O público que ele conquistava com a pintura ao vivo, com tudo que ele fazia de fantástico, que ele conquistava nas redes sociais, ele perdia no dia seguinte, xingando o presidente. E ele não queria saber, a arte dele era política. Incrível que pareça, o Lula pelo menos é menos nocivo, né, cara? Que esse retardado que tá aí. Não espere por partido político, não espere por organização. Você vai lá na esquina e conversa com os garotos. Fala que não é interessante as drogas, o mundo do crime é uma mentira. Eu escolhi Marielle. Tem um montão de gente me alfinetando na internet, falando, Rô, por que eu só fazer uma homenagem à professora Ellie, que morreu queimada em Minas? A Patrícia Cioli, a juíza que foi morta, os bombeiros de Brumadinho, galera, todos eles são heróis. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cada um faz a sua parte,
Porque você que está aí criticando, fica postando essas neiras, não vai lá e faz a sua homenagem, não faz a sua parte. Eu escolhi Marielle. Você escolheu quem? Criticar? Que eu podia estar na zona de conforto. Eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, podia estar trabalhando, correndo atrás, quietinho na minha, no meu egoísmo. Mas eu não estou, eu estou insatisfeito. E essa insatisfação é positiva, gente. Essa satisfação é positiva. Cara, você vê aí no morro, os moleques tão talentosos, os moleques escrevem, os moleques jogam capoeira, os moleques dançam, os moleques desenham. Cara, eu não tenho uma oportunidade, não tem. O meu desejo é que todas as pessoas hoje que brigam no Facebook, brigam na internet, brigam no Zap e defendem esse nome, mostrem a mesma energia, a mesma disposição, a mesma garra na hora de cobrá-los no futuro. Se o seu candidato vencer, quero ver essa tua energia, essa tua garra, cobrando ele. Não consigo me contentar em escolher entre o menos pior, entre o menos corrupto, o menos retrógrado, o mais racista. Cara, meu papo não faz curva, o papo é reto. Nenhum de vocês me representa. Nenhum de vocês me representa. É a história do Marcondes. O Marcondes é um morador da querida Baixada Fluminense. Marcondes, professor. Só que, há um ano, ele descobriu uma nova paixão. Há um ano. A pintura. Os quadros que ele faz, para você ter uma ideia, já foram vendidos até na Europa. Quer conhecer? É agora. Pode rodar. Uma vez um amigo meu, na faculdade, estudei na Universidade Federal Rural, meu amigo do alojamento falou assim, eu estou na profissão errada. O cara estava se aposentando. Imagine você se aposentar a vida toda na profissão errada. Que frustração. A minha mãe nasceu em 1920. Como que ela e as irmãs, ela tinha as irmãs dela, elas conseguiram ser pintoras naquele tempo. Negras, 5 irmãs negras, conseguiram ser pintoras, eu não entendo, todas já se foram. Mas todas elas pintaram imagens e igrejas também, foram mais as igrejas, né? Restaurar, recuperar as imagens das igrejas católicas. Aí em pequeno, que às vezes a minha mãe trazia, né, imagens para pintar em casa, ela trabalhava em fábrica, mas às vezes se tivesse encomenda em casa, ela pegava. Mas como aqui, eu sou alérgica, né, à tinta, mas ele também era. Ele sempre desenhou, sempre desenhou. A primeira carteirinha de couro que eu ganhei, ele desenhou. Aí, tá lá agora que está apagando. Mas aí, ele estudava, né? Na aula de biologia, ele odiava. Aí a professora me chamou lá para falar, olha, eu não sei o que eu faço com ele. Ele não gosta de biologia. Aí eu falei assim, mas ele gosta de desenhar. Você faz assim, eu falando para a professora, faz ele desenhar a parte do estômago, do fígado, e desenhando nas outras turmas também. Aí ele vai entender o que é isso, e aí ele passou a desenhar mais e gostar, né, da matéria. A gente que viu os primeiros desenhos dele, né, porque ele desenhava na parede do quarto. Até hoje eu não consigo entender porque que minha tia, que é tão firme, deixava ele desenhar na parede do quarto, porque a parede era toda desenhada. O primeiro quadro foi da filha Gabriela Yolanda. Depois não parou mais. Rocco pintava todas as pessoas que via pela frente. Muito triste a gente ver artista ter que trabalhar em outras funções, porque não pode desenvolver o seu talento, não pode conseguir sobreviver com a arte. Eu acompanhava o Marcondes nas entregas dos quadros para os famosos. A gente ficava escolhendo quem que a gente ia homenagear. Sinto muita falta de acompanhar as pinturas ao vivo. A cara das pessoas ficavam olhando ele pintar ao vivo, assim, no meio do evento, superlotado, nas rodas de samba. Eu conheci o Marcondes Rocco na cidade do Rio de Janeiro. Fui para um encontro, um debate com Boaventura Souza Santos, Gilberto Gil, tinha mais Renan Inquérito. E eis que me aparece um parceiro falando que queria me presentear com um quadro. E eu já tratei de recebê-lo ali, trocar ideia. Quando ele abre o bagulho, mano,
que grata surpresa. Eu foquei na foto, mas teve o tempo do contraponto de olhar para o artista, o sorriso, a alegria do Marcondes Rocco ao ver, né, a sua arte reconhecida, e ele já tinha identidade com o meu trabalho, com minha música, então foi um grande encontro, foi um grande momento. Eu me recordo bem, como se fosse hoje. Foi muito importante para nós aquele encontro. E uma coisa que ele imaginou, ele queria fazer uma espécie de galeria do samba. E aí ele falou, pô, Abel, vou fazer, coisa e tal. Eu falei, pô, super, assim, eu nem imaginei que teria um quadro meu. Eu falei, que isso, Rocco? Ele, Abel, tá chegando aí. E assim que eu cheguei em casa, eu tava com meus instrumentos e tal, peguei minha viola, aí comecei a dedilhar a viola e veio uma ideia. Aí passou mais um tempo, esperei baixar a madrugada, falei, vai, eu vou mandar de madrugada para quando ele acordar ver a surpresa. Aí dito e feito, mandei pelo celular, postei, cada um molda, né, sua plataforma lá, seu material, sua matéria-prima. Minha matéria-prima é o som, então estou ali na correria de ser um bom artesão do som. E ele é um artesão da linguagem, né, com a arte dele, com os quadros, com a atitude, com a militância. Ao mesmo tempo que ele era uma usina de coisa, com muita energia, com muita ideia, cada vez que eu trocava uma ideia com ele, ele tinha um outro projeto que ele já estava pensando, um outro lugar onde visitar, outro alguém a quem pintar, outra coisa por que pintar, pensando a vida através da pintura. No falecimento do nosso mestre, Almir Neto, Marcondes Rocco fez um quadro para ele e levou seu velório. O mestre Zeca Pagodinho, na mesma hora, apontou para o Marcondes Rocco e falou: esse é um verdadeiro artista. E Almirzinho pegou esse mesmo quadro e colocou do lado do seu caixão. Irmão, é o samba. Se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar a gente, não. Então esse cara foi muito importante, né, lá na formação, principalmente da Batuque, que é a casa que hoje eu faço parte, né? Ele me deu esse quadro aqui dos meus filhos, aí me deu isso aqui, meus filhos ficaram todo bobo. E hoje eu tenho um orgulho enorme, comemorar a vida do meu cabelo, que por fazer aniversário é muito difícil. É inveja, olho grande, violência, é um país escondido, os políticos, filha da puta. E fazer aniversário hoje é muito difícil. A primeira tela que o Marcondes Rocco pintou dentro desse movimento da arte, da cultura, foi aqui no Projeto Criolice. A tela preta foi no Projeto Criolice. E coincidentemente ou não, né, eu não acredito em coincidência, e ele finalizou também a sua última tela no Projeto Criolice. Tenho a certeza que foi uma parceria bacana, e certamente nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar em outro plano astral, rir, trocar ideias, porque nós acreditamos que existe vida após a morte, após esse plano aqui, tem uma outra vida, tem outra história, e é isso. Eu falei para ele, cara, a tua arte, ela seduz as pessoas, entendeu? É diferente da música, de que você precisa que alguém te dê a oportunidade, entendeu? Eu vi aquela tela preta e de repente foi ganhando cor, foi ganhando forma inacreditável. Marcondes, parabéns, cara. Obrigado, parabéns. Obrigado. Ele revolucionou, porque todo mundo conhece, né? E acha que tem preto pintor de parede, né, mano? E um preto retinto, com aquele talento. Outra cena que não sai da minha mente é quando ele entregou o quadro para Isa. Eu olhei o rosto da Isa, que ficou, né, super surpresa, mas aquela alegria do Marcondes Rocco ali é de alguém que realmente veio para revolucionar. Pô, que trabalho lindo, meu irmão. Meu parabéns, obrigado. Melhor do que isso, só se eu voltasse a jogar. Como direitinho, obedeço minha mãe, então eu acho que eu mereço um quadro do Marcondes Rocco. Mereço ou não mereço? A live que o Marcondes fez na pandemia é um documento histórico para o povo preto. Eu nunca vou esquecer desse dia, da energia que só quem estava lá que pôde sentir. Eu sou Marcondes Rocco,
Um cara que descobriu que a vida é muito mais do que trabalhar para pagar contas e rezar para que sobre algum dia para viver. Descobri que fazer o que não gosta dá muito trabalho. Que o importante é você trabalhar com muito prazer, exercendo o dom que foi designado desde antes de eu nascer. Eu não escolhi a arte, eu não escolhi a pintura me escolheu. E logo que a reconheci, logo que a encontrei, eu renasci. E ali surgiu Marcondes Rocco. Sei que sou um mortal, mas me sinto com o poder de um Deus em minhas mãos. Garanto que você vai me entender quando minha arte for na sua direção, quando a minha arte estiver na parede da sua casa. Sabe que eu sou a verdadeira via de duas mãos, pois agora eu me sinto completo, mas em eterna construção. Então nessa live eu venho dividir essa alegria, esse prazer com vocês, o meu trabalho, o trabalho que eu escolhi fazer, não aquele trabalho que a sociedade me impôs. Então, meus amigos, me deu uma tela preta em um lugar cheio de pessoas que serão família depois, que serão família no final dessa live. Papo Preto, Marcondes Rocco. Tela e tinta pro pintor, no momento inspirador, que até Deus se inspirava. Nessa mesma live, uma roda de samba, onde ele pintaria alguém. Eu acho que normalmente o esperado seria que numa live como essa, numa roda de samba, era de se esperar que essa pessoa sendo homenageada através de uma pintura fosse uma pessoa que tivesse um reconhecimento de mídia, né? E justamente numa oportunidade como essa, o cara escolheu nada mais, nada menos do que Tia Maria do Jongo. Não era uma atitude comercial, era um resgate. Vou homenagear hoje a Tia Maria do Jongo. Merece muito essa homenagem. Marcondes Rocco, Papo Preto. E hoje a gente vai ter arte e samba. Se deixar, rapaz, se deixar a galera vai longe. Abre caminho, meu pai. Taca fogo. Fá maior. Ninguém nunca falou pra mim que eu tinha que ser rico. As pessoas falavam pra mim, Rocco, você tem que ser bom e ajudar as pessoas. E quem tava falando isso pra mim era o rico. Já tá nascendo o rosto da Tia Maria aos poucos ali. E isso que eu faço, eu sei que é diferenciado. Mas eu sei que qualquer um é capaz, qualquer criança, só dá oportunidade, só dá chance. Da minha live de hoje, para dizer isso. Ame sua preta, ame sua esposa, ame sua mulher. Aí é o meu povo preto que nós merecemos, nós já sofremos muito. Quando a gente vê o irmão preto sofrendo, chorando, apanhando, é a nossa raça, nosso povo, é a nossa gente. E nós temos que se comover com isso sempre. Nós somos uma tribo. Nós vivemos num país que não é nosso. Nós cultuamos uma cultura que não é nossa. Você falar isso para um preto, para um negro, eles mesmo não entendem. Que mudaram o passado dele todo. Eu sou tão abusada que eu vou puxar um samba para terminar. Caramba. Logo eu com meu sorriso aberto e o paraíso perto pra vida melhorar. Olha como eu sou louco. Fiz uma live para pintar um quadro. Sigam o Marcondes nas redes. E siga o Marcondes Rocco lá, Marcondes Rocco. Tá aqui. Essa foi a homenagem de hoje do Rocco, Tia Maria do Jongo, né? Vamos lá, galera. Papo Preto, Marcondes Rocco. Hoje é dia de inauguração do ateliê. Hoje é dia de estar cheio de gente lá fora, cheio de amigos. Ele quebrou a cara, ainda queria quebrar a minha, né? Ainda queria quebrar, eu falei, a minha não. Quebrou porque ele queria ajudar as pessoas. Ele queria dar aula de graça para quem, né, que tem muito adulto aqui que não sabe ler nem escrever. Mas sabe fazer conta, né? Conta todo mundo sabe fazer. Mas não sabe ler. Eu fiquei horrorizada de ver as pessoas que vieram se inscrever. Porque ele não ia cobrar as aulas, né? Ele ia bancar tudo. Eu queria ter ajuda, né? A irmã dele, a minha filha, é assistente social da Prefeitura do Rio. E ela pode continuar com o projeto junto com o filho dele, mas nós precisamos, eu falo nós porque eu estou sempre, né, dando o meu espetáculo, claro que faz parte de mim isso. De tantos amigos pedirem, tantos amigos marcados por ele, ele teve a ideia de estar montando o ateliê social Yolanda Portela, em homenagem à nossa avó.
Um ateliê que começou com a ideia da pintura, mas que as pessoas começaram a bater na porta pedindo comida, próteses, pedindo alguma ajuda, pedindo emprego. Então ele ganhou um outro corpo, né? Ele já estava com várias ideias. A gente costumava dizer que ele inventava as coisas para não continuar. Então ele montou um grupo de capoeira e depois ele saiu do grupo de capoeira para fazer outra coisa. Então tudo era assim, ele começava, o negócio estava certo, ele tinha pressa, né, em fazer acontecer, em que as coisas acontecessem. E o ateliê não foi diferente, né? Ele montou, inaugurou e deixou aí pra gente essa responsabilidade da gente tocar. E aí em março ele inaugura, né, o ateliê. Em abril a gente começa a distribuir as quentinhas. E aí, quer dizer, em março inaugura, no Dia das Mães, né? Ele faz isso. Mas hoje a gente entende, porque ele morreu um dia antes do Dia das Mães e foi enterrado no Dia das Mães, né? Só que hoje, meses depois, a gente para pensar no que significa o número 8, né, pra gente. O 8 significa o infinito, né? E essa relação do 8, esse contato infinito do 8, que fala com além, que fala com o céu, que fala com a terra, é o número que ele deixou marcado pra gente. Então, o número 8 pra gente hoje é o dia de se comunicar com ele, é o dia de se alegrar com ele. E o 8 se tornou especial por isso, né? Então a gente inaugura o espaço. Hoje a gente tem uma responsabilidade de dar continuidade nesse trabalho. Foi uma loucura, porque de um dia para o outro eu não tinha mais um pai e aí tinha um monte de gente, tinha a família toda para lidar e ainda ter que cuidar das coisas do projeto, né? Porque são várias aulas durante a semana e, tipo, além dos outros programas do projeto, então ainda está sendo uma loucura, na verdade, né? A Fábrica de Sonhos é meio que uma abertura de portas, tipo preparatório, tem alfabetização, tem reforço escolar e que atende a várias idades diferentes e que no momento é o que a gente viu que mais estava faltando aqui em São João, sabe? Nós estamos aqui de braços abertos, esperando a ajuda de todos, para nós continuarmos dando com o sonho dele, né? De ensinar, educar os jovens e alfabetizando as pessoas que quiserem comparecer, que as portas estão abertas. Todo mundo esperando esse momento. Marcondes Rocco, tá, gente? Palmas aí para o nosso artista, gente. Olá, galera. Primeiramente, obrigado a todos e a todas aí. Chamar minha rainha aqui, minha mãe, para inaugurar aqui. Chamar meu filho, Billy Portela. Eu tenho a minha mascote, né, que faz minha propaganda hoje, Gabi Castelo. Gabi Castelo. Aê, Gabi! Meu pai, Ivo dos Santos. Minha namorada, minha companheira, minha amiga, Débora de Jesus. Mas por que eu tô falando isso, galera? O que falta é isso aqui. Família. Família é a base. Ele fez de tudo para todo mundo trabalhar nesse projeto e a gente ficava se esquivando, agora está todo mundo trabalhando no projeto. Então ele conseguiu o que ele queria realmente, que é unir a família toda. E ele falou, quero montar um ateliê. E eu falei para ele, vambora, bora, partiu. Aí ele, sério? Eu falei, sério. E fizemos a sala de casa, ficamos para ver um nome, pensava. E Yolanda Portela, Fábrica de Sonhos. E eliminamos com a nossa casa, ficamos morando em 2 cômodos da casa apenas. A gente tinha um quarto e uma sala. A cozinha era do ateliê, o banheiro a gente dividia com o ateliê. O artista meritiense Marcondes Rocco, já conhecido por produzir pinturas sobre tela em homenagem a vários artistas do país e do mundo, inaugurou o ateliê social Yolanda Portela, nome de sua falecida avó,
voltado para a comunidade e apresentando as inúmeras possibilidades que a arte pode oferecer e contribuir para a população. Semana agora distribuímos 200 quentinhas, eu e minha equipe, a galera aqui que me apoia, distribuímos. O pessoal vai falando rouco, o pessoal fuma maconha e quando está comendo comigo, o pessoal bebe. Eu falei, cara, mas a certeza que eu tenho é que eles não vão dormir com fome. Eu tenho que estar com a minha consciência tranquila. E cada um se droga de um jeito, ninguém aqui é hipócrita, porra. Sem se droga, vai comer a quentinha. E esse é o papo. Eu não quero saber hoje se tem republicano, se tem democrata, se é esquerda, se é direita, eu quero saber do ser humano. E esse projeto é isso. É uma oportunidade de entrar aqui e falar assim, eu quero terminar meu primeiro grau, segundo grau. Entra. Porra, eu quero passar na prova da PM. Entra. Eu quero passar no pré-militar. Entra, cara. Vamos estudar. Porque eu sou professor há mais de 20 anos. Eu nunca pensei que ia fazer programa de televisão, programa de rádio, ia me encontrar em qualquer lugar com um montão de gente famosa, tá no meio das pessoas que eram fã, que era fã, abraçando. Cara, eu nunca pensei nisso. Eu posso, sabe? Porque eu sou o povo, então eu posso ser o que eu quero. Eu posso ser o que eu quero. Eu sou o povo, eu posso ser o que eu quero. Hoje eu sou o Marconi Rouco, artista plástico, eu estou montando a tele social. Vamos tirar foto todo mundo aqui, ó. Tira entrar, por favor, galera. Porque, Daniel, se essa tal de serra para dar Covid aparecer aqui no Brasil, irmão, a gente não vai nunca mais ficar bom. Tinha uma louça minha, assim, porque eu tenho muita louça, ele levava para casa dele. Aí ele veio me devolver. Aí aquilo já foi uma coisa estranha. Por que que ele me devolveu? Quando a gente foi dançar, na hora da música, a gente fez mais 2 músicas. Eu acho que na terceira, eu acabei caindo no chão e eu comecei a chorar muito, mas não era pouco, era muito. Daí a tia Dayana, que é a professora do 2º ano, falou por que eu tava chorando. Daí eu falei, por quê? Porque eu tava com saudade do meu pai. Quando o Marcondes ficou doente, né, nós tínhamos um evento com os amigos, um encontro que a gente sempre fazia, os encontros dos amigos, da minha família. E o Marcondes estava com febre. Eu falei, a gente não vai, e ele queria ir. Eu falei, a gente não vai, a gente não sabe o que é. No dia seguinte, eu acordei para trabalhar, não fui trabalhar, porque o Marcondes estava queimando em febre. Não fui trabalhar e levei ele para o hospital. Aí começou o processo. Fomos para o hospital, ficamos no hospital. Ele fez todo o processo, a médica mandou para casa, com medicação. Fui medicando em casa, né, cuidando dele diretamente, eu e ele ali dentro de casa. Aí fomos para o hospital uma segunda vez. Aí chegou lá, eles medicaram, mandaram de volta para casa. E um belo sábado, eu dentro de casa acordei, dei café a ele e medi, verifiquei febre, verifiquei, né, como é que estava a respiração e estava tudo legal. Quando foi à tarde que eu fui verificar novamente, o Marcondes já estava saturando 70. Foi aonde eu levei ele para o hospital, que ele ficou internado. Então ele internou num sábado e morreu num sábado após. Entubou na segunda e no outro sábado ele veio a falecer. Eu tinha vindo aqui para São João passar o Dia das Mães com a minha mãe, e aí foi quando eu descobri no sábado que o Marcondes estava internado com Covid, e aí a Aline entrou em contato comigo e perguntou se eu podia ir lá no hospital ter uma visão mais técnica do que estava acontecendo, dos padrões ventilatórios dele, o que estava acontecendo. E aí a gente chegou lá no hospital, era o Hospital Adão Pereira Nunes, e a gente ficou lá esperando. Veio a notícia, realmente foi muito triste. Eles chamaram, acho que estava a irmã dele, o cunhado, e eu e a Aline também estávamos lá. E assim, uma grande perda para todos nós, muito jovem, e foi bem difícil mesmo participar desse momento, estar lá, né? Quando a gente foi para ter uma notícia de esperança, entender o que estava acontecendo, realmente a gente teve a notícia da fatalidade. Porra, cara, o mundo caiu, cara. Pra mim, então, assim, porque
o cara que eu cresci junto, cara, entendeu? É meu irmão, ele não foi primo pra mim, ele foi irmão. Difícil, cara, difícil de... Até hoje eu tento achar dentro de mim uma explicação, a gente sabe que Deus sabe todas as coisas, mas, cara, sei lá, não era o momento dele partir ainda. Pra mim, né, quem sou eu? Prefiro acreditar que ele lá no andar de cima tá olhando por nós e continuando lá, iluminando a gente aqui e talvez fazendo quadros maravilhosos agora. Marcondes Rocco participou de uma forma brilhante no vídeo que nós temos no YouTube, que se chama Nossos Heróis, que foi uma homenagem aos profissionais da saúde na época da pandemia, no seu estágio mais acentuado. E nós fizemos aí um clipe sobre a Covid-19 sem, em momento algum, imaginar que ele fosse partir pelo mesmo motivo. O estrago, né, que essa doença fez no nosso país cultura, é imensurável. Nós perdemos Marcondes Rocco, como perdemos várias outras personalidades, não só personalidades, mas pessoas que traziam, né, a sua arte como algo que realmente estremecia o sistema que a gente quer combater e que a gente todo dia acorda na certeza de que ele não, Marcondes Rocco, presente. Cara, eu tinha certeza, mas muita certeza que o Marcondes ia sair da intubação. Eu tava falando pra todo mundo, ele é teimoso demais pra morrer assim. Do nada, tantos projetos, tantos planos. Ele venceu o sono, o cansaço, o preconceito. Não ia ser aquele vírus que ia parar ele. Ele foi no axé, no meu aniversário de Fá, se despediu de todos os irmãos, abraçou alguns irmãos. Ele me chamou no canto e disse: Padrinho, o sonho que eu tinha para me tornar um babalaô, uma Uni Urumila, eu não vou conseguir. Pelo menos não nessa vida, sim na outra. Mas muito obrigado pelo que o senhor fez por mim e faz pelos meus irmãos. Gostei muito do seu conforto, da sua amizade, mas eu estou me despedindo do senhor. Eu falei: para de palhaçada, Rocco, não faça isso. Eu tinha falava muito isso para ele. Você está brincando comigo? Ele: não, padre. Eu te pedi várias vezes para poder pintar um quadro do senhor, o senhor nunca quis. E eu dizia para o senhor que eu tinha muita pressa, tanto para poder fazer babalaô, tanto para poder fazer a apresentação da minha live, né? Abrir o meu espaço, o meu ateliê, porque eu falava para o senhor e para os meus irmãos dentro do Ifalaxé que eu não tinha tempo. O meu tempo não era o tempo de vocês, mas eu estou realizado porque tudo que eu queria conquistar na vida eu consegui. Só Ifá que eu não consegui fazer babalaô, mas em outras vidas eu vou conseguir. A palavra de intuito dele veio dizendo sobre a naturalidade da morte, aonde o ser humano não deve ter medo de encarar a morte de frente, porque a morte ela é a única verdade da vida do ser humano. A vida ela é uma mentira disfarçada. E eu chegando no enterro dele, o pai dele estava em lágrimas, né? E ele disse para mim que, poxa, mas meu filho, ele queria muito viver, ele queria muito lutar contra essa doença, né, o Covid. Eu disse para ele: não, o Covid foi apenas um pretexto disfarçado para poder ele esconder, né, a missão dele espiritual no outro mundo. Uma outra parte que me emocionou muito, que a Débora parou para conversar comigo, onde ele estava sendo velado, estava de frente ao Morro do Conceito. Uma parte de uma pintura que ele fez, dava para ver dali. Vocês, na verdade, estão me obrigando a falar a primeira vez perto da minha tia, porque eu nunca consegui falar nada para ela. Me apresento como uma filha de Iemanjá, né? E hoje também está aqui presente o Ogum que me chamou para a Terra e que me deu o nome, que pediu para que fosse uma filha de Iemanjá. Então eu sou... O que me representa é a maternidade, né? Eu sou mãe de 4 meninos. Então é muito difícil ver esse movimento da terra em desequilíbrio, né? Porque é filho que enterra a mãe. A mãe nunca perde o filho, a gente acha o filho, eu achei outro filho. É o outro filho que está em mim. Eu sempre serei mãe dele. E eu briguei muito com ele por causa de tinta. Falei: nós não podemos chegar perto de tinta. Ele tinha bronquite. Mas é porque era para ser assim. Era a missão dele. Foi muito sofrido tudo para mim. Eu estou em pé, eu não caí.
as pessoas se admiraram, mas eu tenho uma coisa que se chama fé. E sei que Deus precisou do filho dele. Tenho fé em Deus, acredito que ele está nos braços do Senhor, porque, né, ele precisou até para ajudar mesmo. Estava muito trabalho para Deus, gente. Para a família, ele era o Teté. Para os alunos da escola, ele era o professor Marcondes. Para os discípulos da capoeira, era o mestre Rocco. Para os amigos da Rural, era o MC. Para todo mundo, era o cara mais divertido, mais engraçado, mais gente boa de todos. Parafraseando uma cena de Cidade de Deus, era o malandro mais responsa da favela. Como eu disse em alguma entrevista, eu nunca pensei que ia ganhar o segundo tempo da vida, dos 40 anos. Mas já estou pedindo a Deus, já estou ouvindo o meu santo, para pedir já o terceiro tempo. Tudo que o Marcondes planejou, projetou, tudo que ele construiu, que não fique simplesmente na história, que a gente consiga dar continuidade a isso e que não deixe o sonho dele morrer. Sorriso negro, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro de alma branca pra todos nós temos um pouco do Marcondes. E essa homenagem que nós estamos fazendo para ele hoje é simplesmente dando continuidade ao projeto e ao trabalho do Marcondes. Então eu gostaria de convidar agora as tias do Marcondes, o pai, a irmã, os irmãos, os sobrinhos, que viessem para cá, para nós abrirmos aqui a placa. Foi muita emoção, porque nós estivemos reunidos aqui, muitos dos que estão aqui estiveram reunidos no último evento que ele promoveu, né, para falar sobre a rua que ia mudar de nome, que ia ser o nome da avó dele, minha mãe, Yolanda Portela. E mal sabia ele, né? E mal sabíamos nós que seria o nome dele. Homenagem a Marcondes Portela, nosso eterno Rocco. Rua Marcondes Portela dos Santos, antiga Rua Guianas. M. Rocco, professor, artista plástico e militante social. Esse é o Marcondes Portela. Eu não consigo ainda ver foto dele, ver nada dele. Aí a primeira vez que até a filha dele botou a camisa com o nome dele, eu desmaiei, mas ninguém viu eu desmaiar. Mas eu acordei com uma mão bem lisinha no meu rosto e muito cheiro de beijoinho e alfazema. E eu tenho certeza que ele pediu, não sei se ele tinha permissão de fazer isso ainda. Aí eu acordei, ele me acordou, que eu estava desmaiada. Com meu filho eu aprendi a ser mais humano, que eu sempre fui um cara um pouco ignorante, estúpido, né? Apesar de ter pouca instrução, mas passei para ele junto com a minha esposa o que a gente de melhor, né? E com ele eu aprendi a conhecer melhor as pessoas. Muitas coisas que era para me ensinar, era ele que me ensinava. E sentindo muita falta dele. Ele foi meu professor durante a maior parte da minha vida, né? Do meu fundamental inteiro. E mesmo quando eu tinha saído da escola que ele dava aula, ele continuou presente, porque no meu ensino médio ele conhecia os professores que me davam aula. Então eu estava sempre cercado pelo meu pai, sabe? Então esse sentimento dele estar sempre presente sempre existiu, mesmo eu não estando sempre com ele. O que ele me ensinou e que ficou muito marcado é essa questão de mudar de vida através da educação, né? Transformar o mundo através da educação, de uma forma geral também. Porque nós somos de uma região carente, então a ideia toda é mudar a nossa realidade e a educação é a maior chave que a gente tem para fazer isso.
E é uma coisa que ele sempre pegou no meu pé, né? E a gente está aí agora multiplicando esses ensinamentos todos dele, né? Tanto comigo na faculdade, quanto com o projeto mesmo, né? Que é a forma física das ideias dele. Papai me ensinou que a educação transforma. Papai também me ensinou a ter empatia e amor ao próximo. Papai me levava para entregar as quentinhas na rua para as pessoas que não têm comida. Nós somos uma família de cultuadores de ancestrais, então cultuar a memória de alguém é cultuar a vida, né? Uma pessoa preta, conectada com a sua ancestralidade não morre, ele permanece. E a gente está aqui para fazer ele permanecer e viver, cuidar dos filhos dele, cuidar da memória dele, cuidar do ateliê. E uma das coisas que ele falava assim, ele falou, porra, Ricardo, você ainda às vezes não aconteceu naquilo que você buscou, porque as primeiras porradas você desanima. E não pode ser assim, entendeu? Porque é da vida os tropeços, entendeu? Eu, juntamente com a família dele, né, que hoje é a minha família, eu falo que eu ganhei uma mãe, eu ganhei um pai, né, sogra e sogro, e ganhei uma irmã que é a minha cunhada, que virou minha irmãzona, e meu filho Miller, minha filha Gabriela. Então são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. E vamos que vamos seguir essa história, essa trajetória, né? E somos continuidade do Marcondes Rocco. Então, a todos os seus familiares e amigos, eu tenho certeza absoluta que Marcondes Rocco cumpriu a sua missão aqui com plenitude, com muita tranquilidade. A arte dele tinha ativismo, tinha convocação, e é o que eu amo fazer, é o que eu vivo fazendo. Então, eu perdi um parceiro de luta, Eu vou, assim como a Marielle vive, o Marcondes vai viver para sempre pra gente, entendeu? Independentemente de tudo, de fé, de religião, assim, eu sei que da onde você tá escutando a gente, você tá vendo tudo isso que está sendo feito em sua homenagem, eu nunca vou negar a participação que você teve no processo de construção, tanto da minha formação, de quem eu sou, e eu sou extremamente grato a isso. Então, da onde você está, eu só tenho a dizer o meu muito obrigado por tudo que você fez para mim e para minha família, e eu acho que para muitas pessoas eu tenho certeza que você também ajudou. Umas pessoas podem dizer que foi um sonho, que ele conversava comigo e ele virava para mim e falava assim: Raquel, eu amo ser preto. Eu amo ser preto. Eu vou continuar em outras vidas que eu tiver, outras reencarnações que eu tiver, eu vou querer ser preto. E ele falava para mim desse trabalho que ele vai dar continuidade, né, na espiritualidade, junto com essas religiões de matriz africana, né? E continuar fazendo o que ele fazia aqui, só que lá do outro lado, ajudando os orixás, os guias, mentores, nossos irmãos, espíritos protetores, senhores Exu e senhoras Pombagiras, fazendo um trabalho lindo que ele sempre fazia. Eu tenho uma grande satisfação de ter tido Marcondes como amigo e ter trocado tanto com ele, foi muito bom. Ô, meu amigo, que você tenha uma caminhada linda aí, e eu tenho certeza que você está trabalhando muito e deve estar ajudando muita gente. Um beijo, que Oxalá te abençoe, Deus é contigo. Que ele esteja bem onde ele estiver, olhando por nós. Axé. Que ele era um cara que era muito inquieto com o que a paralisação causou com os alunos, com os amigos, com os familiares, com os músicos. E ele vira e mexe, me dava um alô e falava: Abel, tô conseguindo bolsa. Tô conseguindo um material de higiene. Passava pra galera: se cadastra aqui, o Rocco arrumou essa parada aqui. E aí, quando eu soube da passagem do Rocco, estávamos eu e minha esposa conversando, e a gente pensou na mesma hora, a gente falou assim: pô, cara, a gente, precisando se cuidar, precisando estar aí, e o cara é inquieto com a dificuldade, com a necessidade do outro, padeceu no meio dessa inquietude. Eu imagino que toda pessoa que plantou seu samba vai encontrar seu samba em qualquer dimensão que seja, em qualquer universo que seja. Que o Rocco encontra aí a galeria de artistas, de sambistas, de capoeiristas, de fazeres, de culturas, de ancestrais, de mais velhos, de mais novos,
de futuros, de tempos, onde ele possa ir, de fato, continuar da onde estiver, sendo essa usina de energia aí, de coisas boas para semear, para colher, para trocar e para construir aí mundos afora. Marcondes Rocco, vivo sempre e presente sempre nos nossos corações. Cumpriu, a gente acha que não, mas cumpriu a meta dele aqui, né? Senão o Papai do Céu não levava. Eu prefiro acreditar nisso, né? Que o Papai do Céu quer os bons também, lá do lado dele, e está sendo muito útil lá, está olhando por nós aqui, e espero que ele sirva de lição para tantos outros amigos aí, a guerra dele não se encerre. Às vezes tem que baixar um Rocco em mim para a gente dar 2 passos à frente, porque senão o nego joga a gente 3 passos para trás. Valeu, Rocco, te amo, irmão. Axé. Marcondes era do funk, era do hip hop, era da capoeira, era do candomblé, da umbanda, também era samba, era da cerveja gelada, do bate-papo descontraído, da alegria e da sacanagem no melhor sentido. Ele era o cara. E agora é só saudade. Obrigado por tudo, obrigado por nos ensinar a viver, obrigado pelas melhores gargalhadas e obrigado por ser nosso melhor amigo. Combati o combate, terminei a corrida, guardei a fé. E hoje, que seria o aniversário do Marcondes, a gente está conseguindo distribuir mais 100 cestas básicas e a ideia é dar continuidade, é fazer esse encontro, esse 8 permanecer mensalmente, né? Não só com cestas básicas, mas a gente tem um projeto que tem a escolarização, a ideia do aumento da escolaridade, da alfabetização, os cursos de desenho. Nos vídeos ele usava muito Carolina de Jesus, né, dizendo que quem inventou a fome tinha que comer em casa. Então a gente também pede aí um apoio para a gente continuar com a ideia, continuar com o projeto, de qualquer forma, né? Tem gente que está se oferecendo para dar aula de música, dar aula de inglês, dar aula de português, e a gente está aqui querendo manter esse sonho, né? Esse sonho do Rocco, que se tornou o nosso sonho também. É muito incomum, né? Um ateliê de artes numa favela na Baixada Fluminense. E quando a gente vê esse movimento, normalmente são as favelas do Rio de Janeiro, né? A gente está mais no interior. Então ele realmente é um pioneiro nisso e a gente vai continuar, a gente vai manter. Queria pedir ajuda para o projeto que meu pai deixou. Porque é um projeto que já ajudou e ainda vai ajudar muita gente. E quero crescer realizando as ações do meu pai. Torcer para que surjam apoiadores, patrocinadores, porque a gente tem condições, tem pessoas qualificadas dentro da nossa família, capazes de fazer isso ir além. Então, para ajudar a Fábrica de Sonhos, pode entrar em contato com as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e comunicar a gente que está interessado em participar de alguma forma do projeto, vindo participar como um professor. Nós aceitamos voluntários, doações. Não vamos deixar morrer, não. Muito obrigado a todos e a todas, tá legal? Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E, vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E, quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí
sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Então ore para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas, se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Chico Xavier. Esse texto foi a última citação postada por Marcondes Rocco em suas redes sociais. E assim viveu M. Rocco, entre a arte e a guerra. Um dia a gente se encontra, irmão. Papo Preto, Marcondes Rocco. Um abraço.